Todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Você pode se colocar em pé, pegue a sua Bíblia. Convido a você a abrir no livro de Êxodo, capítulo 8. Eu quero ler juntamente com você. A minha versão aqui que eu vou usar é a NVI, mas você pode acompanhar em qualquer versão aí, amém? Êxodo, capítulo 8, a partir do verso 9. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e as tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs deixarão a ti, as tuas casas, os teus conselheiros e a teu povo, e sobrarão apenas as que estão no rio. Permaneça de pé, querido Deus e Pai, na tua presença, Senhor meu Deus. Nós te louvamos e te adoramos, ó Pai, pela porção da tua palavra, ó Pai, lida, Senhor, que ela possa, ó Pai, penetrar, ó Pai, as juntas e medulas, ó Pai, atingir, ó Pai, até o coração, ó Pai, do homem, ó Pai, para mostrar, ó Pai, o quanto, ó Pai, nós precisamos de ti, ó Pai, o quanto nós somos imperfeitos, ó Pai, e o quanto a tua palavra tem poder, ó Pai, de transformar, ó Pai, e de salvar o pecador, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, anula, Pai, toda a carne, todo o sangue, mas que somente o teu Espírito Santo possa falar nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Nós vimos aí um trecho do vídeo que foi passado na escola bíblica a respeito da palavra de Deus, a respeito do poder que ela tem de transformar, de causar mudança, né? E hoje não poderá ser diferente, porque o que nós viemos dizer aqui não foi a respeito, né, de nada pessoal meu. Apesar de eu tentar viver a palavra, que você veio não para ouvir o homem, você veio para ouvir a palavra de Deus, né? E é a palavra de Deus que nós lemos, e o que a palavra de Deus trouxe o tema para esta manhã é: não deixe para amanhã. Moisés, então, na segunda praga do Egito, a praga das rãs, chega a Faraó, o governador do Egito, e diz a ele: tua é a honra de dizer-me quando eu devo orar por ti. Está nas tuas mãos, Faraó. Está nas tuas mãos a vida de toda a tua nação. Você vai escolher quando é que essa praga vai cessar. Você vai escolher quando é que todo esse problema vai terminar. Diga agora. E Faraó vira e diz para ele: amanhã. Você pode orar por mim amanhã. Pode acabar com essa praga amanhã. A resposta esperada para qualquer um na posição de Faraó seria imediatamente. Porque quando algo te tira a paz, você quer resolver imediatamente. Talvez se Faraó tivesse noção do quadro completo, não sabendo ele que ali haveria apenas de estar começando as pragas, haveriam outras ainda piores que estavam por vir, e uma maior do que a outra, até que culminasse então na morte dos primogênitos. O pastor Edson pregou quarta-feira, né? Só que o Senhor já tinha tratado comigo também, viu, pastor Edson? Então esse gancho aí não foi intencional, foi o Espírito Santo de Deus. Talvez então, se o faraó tivesse essa visão do todo, e se a soberania de Deus assim permitisse, porque tudo era parte do plano de Deus, talvez ele não tivesse dito essa resposta amanhã.
deixe para depois. Deus, na verdade, dentro do seu plano, queria envergonhar a cada uma das entidades dos deuses egípcios, incluindo a deusa Equete, que era uma deusa simbolizada por um tipo de rã do Nilo, e que era a deusa que acompanhava no momento dos partos das crianças. Vê o que Deus já tinha feito quando o faraó havia decretado a morte das crianças, e ali as parteiras, elas acabaram temendo muito mais a Deus do que a ordem de faraó. E aí elas diziam, as hebreias são muito vigorosas, e quando nós chegamos lá, elas já têm a criança, não dá tempo e tal. Não conseguiram cumprir a ordem de matar os bebês meninos, porque Deus protegia. E não era a deusa Equete, mas que Deus queria envergonhar a essa divindade egípcia, e cada uma delas. Pense bem, se você não gosta de um animal asqueroso, né, liguento, nojento, como um sapo, uma rã, imagina que a visão não foi muito boa. Mas para nós termos uma noção completa, vamos ler somente então o comecinho do capítulo. Como foi então essa narrativa? No capítulo 8, vai dizer a partir do verso 1: o Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir, para que me preste um culto, e se você não quiser deixá-lo, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs, elas subirão e entrarão no palácio, em seu quarto, até em sua cama, e estarão também nas suas casas, nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, e dentro dos seus fornos e nas amassadeiras. As rãs subirão em você, e em seus conselheiros e em seu povo. Imagina você tentar achar um lugar para colocar o pé no chão, e aonde você pisar, você escorregar numa rã. Jesus amado, Jesus, tá, olha aí, isso foi combinado, obrigado irmãos, deu certinho. É uma coisa, meu Deus. Agora você sentiu o drama, porque eu senti também, fiquei preocupado, achei que eu tinha pisado em alguma aqui. Jesus, meu irmão, que visão terrível, você pisando numa rã e escorregando em cima de rã. Vai deitar na cama, tira as cobertas e tem um monte de rã lá em cima. Vai no banheiro, tem que tirar as rãs de cima da privada. Meu Deus. Meu irmão, por mais que de repente você não tenha nojo, você fala assim, não, eu encaro. Você abriu o forno para assar um pão e a rã tá lá. Quando você assa, né, assa pão, literalmente, né, assa o sapão junto, né. Misericórdia. E isso terrível, imagina o cheiro, imagina a imundícia do animal para todo lugar. Mas Faraó, com o coração endurecido, quer mostrar a todos que ele é o rei do Egito, e que apesar da situação estar caótica, ele mantém a pose. Apesar da situação estar claramente fora do seu controle, ele não se abala, não move um só fio da peruca, né? Porque afinal de contas ali no Egito, eles raspavam o cabelo todo e usavam peruca, porque ali é um lugar de infestação de piolhos, e o piolho depois vem na sequência, né? Mas na verdade, além do normal, ele queria mostrar, o faraó, que ele tinha o domínio. Podemos também interpretar uma situação de comodismo, de conformismo, de procrastinação. E quantos ainda hoje vivem a história do amanhã, deixa para depois, ainda é cedo, sou muito novo, ainda preciso curtir a vida,
tenho muito ainda o que fazer. Deixa para amanhã, porque assim como o faraó não sabe o que vem amanhã. Para outros não. Em determinadas situações, o tempo é urgente, o tempo é desesperador. E eu quero convidar a você para ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, ver o contraste dessa situação em que nós vimos primeiro. Marcos 5, 21, diz a seguinte narrativa: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, venha por favor e imponha as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, com uma grande multidão o seguia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos, e gastara tudo quanto tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. E então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Então lhe disse: filha, a tua fé a curou, vai em paz, fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Em outra versão diz: não temas, crê somente. Diga comigo: não temas, crê somente. E não deixou ninguém segui-lo, senão a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. E então prostrou-lhes e disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Imagina a cena, as pessoas rindo do mestre. As pessoas rindo do mestre, porque eram pessoas que sabiam muito bem reconhecer a morte quando a viam, mas não reconheceram o Senhor da vida. Sabiam reconhecer que a criança estava morta, mas para Jesus ela somente dormia. Ele ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, entrou onde encontrava-se a criança, tomou-o pela mão e lhe disse: Talita cume, que significa menina, eu lhe ordeno. Aí vem um parênteses. Talita é menina em aramaico. Hoje em dia é nome de gente, né? É assim como Pedro, como falei na escola bíblica, né? O nome do rapaz era Simão, acabou virando Pedro o nome, né? Mas no entanto Talita é menina em aramaico. E que significa menina, lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar.
Isso os deixou atônitos, e eles lhes deu ordem expressa para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. A narrativa possivelmente você já conhecia, a maioria de nós pelo menos. Jairo e a mulher do fluxo de sangue pedem ajuda, desesperadamente, pedem que o mestre vá ao seu encontro, pedem que o mestre resolva o seu problema, porque tiveram humildade para pedir ajuda, reconheceram. Mas para Faraó pedir para que Moisés tirasse as rãs do Egito seria o mesmo que admitir fraqueza, porque as pessoas entendem que pedir ajuda seja sinal de fraqueza, quando na verdade somente os fortes fazem isso. Admitir sua fraqueza, admitir sua incapacidade, admitir as suas imperfeições, segundo a Bíblia, é um sinal de força. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12:10: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, é aí que sou forte. Quando entendo que não está mais dentro das minhas possibilidades, quando os meus braços fracos e limitados não conseguem mais fazer aquilo que eu preciso, eu olho para dentro de mim e vejo que eu preciso de alguém exterior para resolver o meu problema. O apóstolo Paulo entendia que era nessa maneira, fraco como era que o Espírito de Deus concedia a ele a força sobrenatural. Jairo vai então em direção a Jesus, num ato de desespero, procurar o mestre. E ele era um dirigente de uma sinagoga, ele poderia ser julgado pelos fariseus, por tantos homens apontando o dedo para ele: por que você vai buscar esse homem? Por que você vai atrás desse homem, esse agitador, esse homem que quebra as leis segundo eles? Porque Jesus, quando quebrava o sábado, ele dava até a explicação do porquê que o sábado havia sido feito para o homem e não o homem para o sábado. Estudamos hoje na escola bíblica de manhã também a respeito desse tema, de coisas que Deus introduziu em nosso meio hoje, que até o mundo secular copia porque entende como funciona. Mas Jairo poderia ser julgado, sofrer sanções por este ato. Só que nada mais importava quando estava em jogo a vida da sua filhinha. Nada mais importava quando aquele que ele amava tanto estava à beira da morte. Aquele homem estava disposto a jogar para cima, para o alto, onde quer que fosse, qualquer tipo de reputação para com os judeus. Era o desespero daquele homem, era o desespero daquele pai. E quando a gente se coloca no lugar de um pai, principalmente quando a gente se torna pai, meu Deus, né? Haja vista aí, ó. O Rafael deve estar lá fora, né? Vai, olha lá o Rafael lá na porta lá. Vai falar qualquer coisa da filhinha do Rafael. Se coloca no lugar de Jairo aí, Rafael. Pronto, o Rafael já acabou, já desagou. Mas não é só ele, qualquer pai é assim. Quando a gente se coloca no lugar de alguém que a gente ama, que a gente vê que o sofrimento é tão grande, estamos dispostos a fazer loucuras pelos nossos filhos. E a mulher do fluxo de sangue, que não poderia sair em público, porque era impura, e conforme a lei de Levítico 15, tudo que ela tocasse ficaria impuro, deveria estar isolada. Como alguém ousa assim tocar em um homem santo? Isso o tornaria impuro de acordo com a lei, mas não é a impureza dela
que atinge Jesus, mas o poder de Jesus que atinge aquela mulher. Imagine então o desespero de Jairo ao ver que a mulher do fluxo de sangue deteve Jesus no meio do caminho. A mulher precisava de ajuda, mas a sua filha também. O tempo é urgente, o tempo é desesperador. E não é Jesus, passa amanhã lá em casa. É venha depressa, mestre, pois a minha filhinha está morrendo. É um tempo diferente, note. Não passa mais assim, pode ser amanhã, se der tempo, se não estiver chovendo, se eu acordar bem, não perder o horário, se eu estiver disposto, se eu estiver afim. Senhor, é agora, é imediatamente. Essa mulher veio aqui no meio, misericórdia da tua vida, mas por favor, vai logo, a minha filha está morrendo. Eu preciso logo. Vem a mulher, toca no manto, alguém me tocou, poxa, mas parecia o metrô ali, a Sé, todo mundo empurrando um ou outro. Como é que Jesus fala, alguém me tocou? Mas Jesus vai dizer, de mim saiu virtude. Ela tocou diferente, ela veio me acessar aonde ela queria, e ela tocou ali, e Jesus no tecido sente o toque. Ela veio clamando com todas as suas forças, se humilhando. Eu não preciso falar com ele, eu não preciso olhar nos olhos dele. Eu até gostaria, eu sei que eu não sou digna, eu só preciso tocar numa pecinha da roupa dele, numa parte pequena. Aquela mulher toca, recebe o poder ali naquele momento, é imediato a cura. Quando olha, fui eu, mestre, tremendo de medo. Eu vim buscar uma coisa que eu não tinha direito de sair na rua, eu não tinha direito de andar aqui no meio das pessoas. Corri o risco de morrer apedrejada aqui. E vem aquela mulher e toca. E Jairo, olhando tudo aquilo, fica maravilhado por ver o poder de Deus manifestar de frente a ele. Mas então chega uma notícia: não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Quem sabe aquilo tudo vai por água abaixo. Meu Deus, já morreu, então acabou. Senhor, me desculpa, eu não queria te incomodar, deixa pra lá, acabou. Só acaba quando Deus falar que acabou, meu irmão. Só acaba quando Ele disser que acabou. Enquanto Ele não disser que acabou, não acabou. Cabe a você buscar, cabe a você não esperar amanhã, cabe a você fazer acontecer imediatamente, não deixar de buscar ao Senhor, buscar hoje, buscar agora. Mas o fim quem vai dar vai ser Ele. Essas pessoas se humilharam nas suas posições. Jairo, chefe da sinagoga, se humilhou, desceu do pedestal. Eu vou ver Jesus. A mulher do fluxo de sangue venceu o medo. Eu preciso ver Jesus. Não é amanhã, é agora, é urgente. Reconheceu que em si mesmo não estava a resposta que ela precisava. Reconheceu que em si mesmo não ia conseguir resolver. E me veio esses dias aí, a Fernanda me passou a indicação de um filme, uma animação, baseado num livro. O livro chama O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo. É a história de um menino que está perdido e acaba fazendo amizade com esses animais, com a toupeira, a raposa e o cavalo, em busca de um caminho para casa. Em um dado momento, o menino pergunta ao cavalo, que claramente era o maior e mais forte do grupo: qual a coisa mais corajosa que você já disse? E o cavalo respondeu: me ajuda. Pedir ajuda não é sinal de que você desistiu, ou de que você é fraco, mas justamente o contrário. Pedir ajuda é como alguém que diz: junte a força comigo.
e a sua força junto com a minha, nós vamos levantar essa mesa, nós vamos mover isso juntos, vamos fazer tal coisa juntos. Um caminhão de bombeiro, eu vi num vídeo outro dia, tentava chegar até um prédio numa cidade movimentada, e ele com as luzes e tudo mais, e cortando o trânsito, até que ele chegou numa rua estreita, aonde tinha um carro parado. Parece a rua da casa da minha sogra, né? Aquelas ruas tudo estreitinhas ali. E aí o carro parado ali e não passava o caminhão. Não tinha o que fazer, não tinha acesso. E sem o caminhão próximo ao edifício, como ele ia estender a mangueira, as escadas e aquela coisa toda? De repente surge ali um grupo de 12 homens. Aqueles homens circundam o carro. E 12 homens naquele desespero levantam o carro do chão e colocam ele em cima da calçada, para que o carro do bombeiro passasse. Pessoas juntas têm o poder de fazerem coisas maravilhosas. Imagina você juntando forças com Deus em um só propósito. Quem é que pode impedir? Aconteceu também nesse mês de janeiro um fato que eu achei marcante. Infelizmente a televisão brasileira não noticia tudo esse tipo de coisa. Mas um jogador de futebol americano de 24 anos de idade. 24 anos de idade, olha só. Em um momento do jogo, ele tem aquela proteção nos ombros, no futebol americano, né? Usa aquele capacete, aquela armadura, aquela coisa toda, mas uma determinada parte ali do peito, ela não tem toda a proteção necessária. E o outro jogador veio correndo para disputar a bola e deu uma ombrada com toda a força no meio do peito dele. Ele caiu já desacordado. Teve uma arritmia cardíaca ali no meio do campo. Caiu praticamente morto. Os médicos tentaram reanimar o rapaz no meio do campo. Não conseguem sinais vitais. Ele é levado praticamente morto para a ambulância. Os companheiros todos sem ação olham uns para os outros e dizem: vamos dobrar os joelhos, vamos orar pelo Damar, é o nome do rapaz. Imagina a cena, aqueles homens enormes com os capacetes de proteção, ajoelhados no meio do campo e clamando em nome de Jesus. A comoção foi tão grande que até o jornalista Dan Orlovsky, que é âncora da ESPN Sports, disse: o que mais nós podemos fazer se não nos juntarmos a eles em oração? E esse jornalista ao vivo levantou um clamor pela vida do jogador que estava ali quase morto no campo. Pessoas desconhecidas, rivais em campo, que se atracavam uns aos outros durante o jogo, ali agora estavam de joelhos clamando ao Deus do universo. E você acha, sabe o que foi que aconteceu? Esse homem ficou internado vários dias na UTI, se restabelecendo, até se restabelecer completamente. E esta semana ele estava no estádio para ver a sua equipe jogar. A televisão em rede mundial, porque a NFL Sports passa no mundo todo, foi obrigado a parar, porque Deus usou a boca de um jornalista. E quando viu aquela cena, todos de joelhos, ele falou: não há mais nada a fazer, seria irresponsável da minha parte se eu não fizer outra coisa que não seja clamar em nome de Jesus. Aquele homem ora e aquilo viraliza na internet. Pode procurar lá, repórter da ESPN ora ao vivo, porque nós sentimos que existem coisas que nós não podemos fazer. Existem coisas que estão além do nosso alcance. Fazemos até onde o Senhor permite,
Mas existem coisas como, por exemplo, a saúde e tantas outras coisas que a gente não tem mais para onde correr. E assim como Jairo, assim como a mulher do fluxo de sangue, nós dizemos: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso, Senhor, me ajuda. O que aconteceu, aleluia, oh Jesus. Glória a Deus. O que aconteceu no Egito foi para glorificar o nome de Deus. Mas trazendo para um plano hipotético, quão diferente seria quando alguém em suas limitações pede ajuda e junta forças com Deus e não contra Ele. Não espere até amanhã para clamar ao Senhor e pedir socorro. Isaías 55:6 diz: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem a Ele, invocai-o enquanto está perto. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes 12:1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproxime os anos em que você dirá: não tenho neles contentamento. Eu já quero pedir para o Rodrigo, para a equipe de louvor já ir vindo aqui à frente, já se preparar. Lembra-te do teu Criador. Antes, quando você tem condições, quando você pode fazer algo pela tua vida, busque ao Senhor. Antes dos dias difíceis, antes dos dias maus. Não faça como Faraó, que tinha em suas mãos a chance de acabar com o sofrimento, e disse: amanhã. Junte forças, ou o que sobrou delas, e contemple o hoje de Deus. Eu já estou terminando e eu quero lembrar a você mais um texto de Lucas 23, a partir do verso 39, quando ele diz a respeito da cena de 3 cruzes. 3 cruzes, 3 homens em 3 pontos de vistas diferentes estavam ali condenados. E ele diz: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos, dizendo: você não é o Cristo, salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando na mesma sentença? Nós, sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Mas ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. 3 cruzes. Um morreu em pecado. O ladrão que caçoou e insultou de Jesus morreu em pecado. Um morreu para o pecado, aquele que entendeu que Jesus era a salvação. E um morreu por nosso pecado. O ladrão que se arrependeu sabia que não haveria mais uma segunda chance, não haveria mais um amanhã. Isso despertou nele um sentido de urgência. Se esse homem afirma ser o Filho de Deus, e eu sinto em meu coração que ele é, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Era nítido para aquele homem que ele não tinha um amanhã para esperar. Ele não estava no conforto do palácio de Faraó, que disse amanhã.
aquele ato desesperador, ele sabia a sua condição: a minha vida acaba agora, e se ela acaba agora, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus vai dar a segurança para ele, não é do amanhã, não é a segurança de talvez um dia, não é a coisa vazia, mas vai afirmar categoricamente: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós não sabemos, nós não temos a visão para saber, e a Bíblia não nos relata. Mas quando os anjos cantavam: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem sabe um pecador estava ali, escondido na barra do vestido do manto do Senhor. Quem entre nós pode afirmar com toda a certeza de que nós teremos um amanhã? Quem aqui entre nós pode ter essa certeza? Não deixe para amanhã, venha Cristo hoje. Porque nós não sabemos, irmãos, nós não sabemos até quando a nossa vida vai durar. Essa certeza de que a vida acaba hoje, o ladrão na cruz tinha. Faraó achou que tinha um amanhã, e tudo estava perdido. Que o Senhor possa fazer com que hoje, você tenha a oportunidade de se assentar à mesa da ceia do Senhor. Hoje você tem a oportunidade de examinar-se a si mesmo. Hoje você diga: Senhor, eu desisto da minha própria vida, para que o Senhor tome o controle da minha vida. Faça isso hoje, abaixa a sua cabeça, onde você está. Quem sabe você gostaria de fazer essa decisão hoje, porque você não tem, com certeza, condições de saber se você tem um amanhã. Que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração. Ninguém aqui vai te julgar, ninguém aqui tem coragem de apontar o dedo para você, porque só Jesus pode mostrar o nosso pecado.